No livro Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer, o livro que eu mais amo depois da Bíblia, ao descrever a história de John Wesley, Orlando Boyer dá destaque sobre o tempo em que Wesley estudava em Oxford. E naquele tempo em que Wesley estudava em Oxford, ele criou um clube com os seus amigos, conhecido de o Clube Santo. Ele, ali em Oxford, se reunia com George Whitefield, com seu irmão Charles Wesley e outros jovens para estudar e orar. Eles estabeleceram 2 períodos de jejum semanais, toda quarta e toda sexta-feira. Eles visitavam os presos, os encarcerados, para pregar o evangelho e assisti-los em suas necessidades. E eles constantemente reuniam-se para momentos de oração. John Wesley foi, sem sombra de dúvidas, um dos vultos mais influentes em toda a história da igreja. Sem dúvidas, ele está na lista dos maiores avivalistas da história. Ele teve experiências profundas com Deus lá com a idade de 34 para 35 anos, foi quando o Senhor mudou o seu ministério. Mas a base de vida espiritual de John Wesley era muito forte. Na sua juventude, nós vemos essa influência que ele tinha sobre os seus colegas quando ele estudava e a forma como eles se reuniam simplesmente para orar, para jejuar. Existem relatos de que os seus colegas o ouviam de madrugada, batendo na parede do quarto e orando e dizendo: Senhor, ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. John Wesley tinha um profundo desejo por santidade, por vida com Deus e por ser usado pelo Espírito Santo. Ainda muito novo, muito menino ainda, ele já tinha esse desejo. E constantemente ele sentia a necessidade de avaliar a sua vida espiritual, fazer avaliações constantes sobre a sua vida espiritual. E John Wesley, no meio da oração que ele fazia com seus amigos, Orlando Boyer destaca que eles oravam um período, depois paravam e refletiam se estavam orando de forma correta, porque eles acreditavam que deveriam orar com paixão, com fervor. É incrível como a vida com Deus ela pode se tornar monótona. O culto pode se tornar monótono. A sua vida com Deus pode ser monótona. Mesmo servindo a um Deus vivo, você pode viver como se não houvesse nenhuma influência dele sobre a sua vida, apenas como um religioso, vivendo apenas para cumprir rituais e normas estabelecidas pela religião. Você pode não ter uma vida de oração, você pode ter pouquíssimo apego pela palavra, você pode não ter nenhum interesse pelas coisas espirituais e usar o culto apenas como um desencargo de consciência. O congregar apenas como um desencargo de consciência. John Wesley constantemente refletia a respeito de se o seu coração ardia por Deus ou não. Quando ele terminou seus estudos, ele foi enviado para a Nova Inglaterra, América do Norte, para um trabalho missionário.
E ele fez um trabalho missionário extraordinário na América. Mas mesmo fazendo esse trabalho extraordinário, John Wesley não estava satisfeito. Porque ele conseguiu chegar à conclusão que a vida espiritual que ele tinha era apenas uma vida religiosa, sem paixão. Ele tinha muito zelo pela religião, mas tinha pouquíssima paixão e nenhuma experiência com o Espírito Santo. Foi nesse período que ele entrou em crise espiritual. Quando ele percebeu que a vida dele era apenas uma vida religiosa, apenas para cumprir critérios, apenas para viver conforme o padrão, de maneira a agradar a si mesmo e agradar os outros. Ele não tinha o verdadeiro fervor e o fogo do Espírito queimando no seu coração. Foi nesse período que ele entrou em crise. Esse período foi muito difícil para Wesley, porque ele começou a questionar tudo aquilo que ele vivia. Porque ele percebeu que ele levava uma vida correta no que diz respeito à religião, mas não havia vida nele. Ele até tinha alguns resultados, mas ainda não havia poder de Deus operando nele e através dele. Isso dificultou muito a vida de Wesley num período. Foi exatamente nesse período de angústia, nesse período de muita crise, de muitas dúvidas, que o Espírito Santo conseguiu conquistar Wesley. Wesley foi cheio do Espírito Santo. Quando Wesley foi cheio do Espírito Santo, a vida dele mudou de uma forma tão terrível. Wesley viveu 88 anos e durante 54 anos ele operou no poder do Espírito, porque a vida dele mudou espiritualmente quando ele tinha 34. Aí, com 34 anos, foi que Wesley se tornou o tição tirado do fogo, John Wesley. Um homem que sacudiu as massas, que ganhou milhares e milhares e milhares de almas, que pregou milhares de sermões, viajou milhares de quilômetros e que acendeu a chama do Espírito Santo na Inglaterra. Há quem diga que foi por conta deste avivamento de John Wesley e George Whitefield que a Inglaterra não sucumbiu à Revolução Francesa. Quando estava acontecendo a Revolução Francesa, os princípios que norteavam aquela revolução tão sangrenta tentaram entrar também na Inglaterra, mas na Inglaterra havia avivamento e o fogo criou uma redoma e impediu de entrar. Foi esse avivamento que levou milhões de pessoas a olhar para Wesley. Esse fogo não foram os princípios, não foi a vida zelosa na religião conforme a religião manda, foi o fogo do Espírito. O que nós precisamos constantemente fazer é avaliar como está a nossa paixão. Foi isso que Wesley fez. Wesley teve coragem de parar e avaliar como estava o seu coração. Se ele era um homem verdadeiramente apaixonado pelo Espírito Santo, ou se ele era apenas um religioso. Se ele tinha paixão pela palavra, paixão pela oração, se o fogo do Espírito queimava nos seus ossos, ou se ele apenas ia para o culto para preencher uma lacuna na sua alma. Que nós possamos fazer essa avaliação, essa é a nossa necessidade. Avaliar se de fato nós somos apaixonados ou se somos apenas meros cumpridores de regras. Se existe fogo queimando nos nossos ossos e esse fogo influencia outras pessoas, ou se não existe nada disso em nós. Deus abençoe, que o fogo arda no seu coração, que a chama do Pentecoste te incendeie. Essa é a minha oração. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, por favor. Ajuda a gente aí.